Boa tarde a todos. Rita, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui na rede de aprendizagem. Ainda mais falando do Acertar, que é algo que eu levo assim com muito carinho e gostaria que vocês também colocassem em prática, né? Porque a ideia da ferramenta é que ela possa ser usada, né? Não adianta muito uma ferramenta que a gente não coloque em prática. Então, gente, já começando aqui a apresentação sem muitas delongas, a Rita me pediu para que eu falasse um pouco sobre a portaria Acertar, tá? A portaria é a portaria 719, de 12 de dezembro de 2018, e ela instituiu a metodologia para auditoria e certificação. Ela é uma portaria do Ministério das Cidades, já extinto o Ministério das Cidades, e que hoje foi encampado, digamos assim, pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Tá? Então, o Ministério de Desenvolvimento Regional entende a portaria como válida, portanto, apesar da mudança de nomenclatura e de classificação, a gente tem aí a validade dessa portaria. Tá? Essa portaria ela é dividida em 6 capítulos e uma introdução. Na introdução, se reconhece que a metodologia Acertar é a metodologia de certificação do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e ela coloca que o objetivo principal da metodologia é aumentar a confiabilidade dos dados no Brasil e padronizar os procedimentos de geração de informações para esse sistema nacional. O capítulo 1 fala rapidamente que a metodologia ela é principalmente de responsabilidade dos reguladores, as agências reguladoras que são as responsáveis por auditar e certificar os seus prestadores de serviço. Ela fala que existe ali um procedimento, como a Rita já adiantou, de avaliação de confiança e de exatidão, a gente entendendo a confiança como processo de geração da informação e a exatidão é a verificação dos dados, né? Ou seja, se os dados recalculados estão iguais ou em que medida eles estão distintos daqueles dados que foram encaminhados para o SNIS, né? Aqueles dados que foram recalculados pelos auditores e os dados que foram encaminhados para o SNIS. A ideia, como a Rita falou também, que é uma coisa que estava como acessória no Acertar, mas eu acho que vai realmente tomar a posição de prioritária, que é a questão da disseminação de melhores práticas da gestão de informação entre os prestadores de serviço e apresenta algumas definições básicas ali da metodologia, tá? Depois ela traz o capítulo 2, que é de planejamento, a Cíntia vai falar com mais detalhe para a gente, mas ela entende o planejamento como uma etapa crítica. É extremamente necessário que se planeje e defina o escopo, quem são as pessoas responsáveis, as etapas, os prazos, a infraestrutura e as equipes. E esse capítulo 2 da portaria fala um pouco de como que é esse processo. No capítulo 3, a gente fala sobre execução. Então, na execução, eu vou trazer um slide logo à frente, que é mais didático em relação a isso, mas ele diz que são 5 etapas para a realização do Acertar. A primeira é mapeamento de processos, que é aquela etapa que você mapeia e identifica, né, como que os prestadores de serviço eles realizam o seu processo de geração de informações. O segundo ponto é identificar os riscos, ou seja, quando eu mapeio o processo, eu consigo identificar quais são os riscos e quais os controles que precisam ser utilizados para mitigar, para minimizar a possibilidade desses riscos acontecerem. E aí a gente entra com duas etapas, que são etapas bem práticas, uma etapa de avaliação de confiança, ou seja, sempre que a gente falar em confiança, lembra que a gente está falando de processo. E quando a gente falar de exatidão, a gente está falando de número. Então, o processo ele é avaliado por meio de testes de controle. E a exatidão ela é avaliada por meio de testes que a gente chama de testes substantivos. Então, são duas etapas práticas da aplicação dos guias do Acertar. E o último item, que é a certificação das informações, que é quando a gente combina, né, aquele grafiquinho que a Rita mostrou, o nível de confiança com o nível de exatidão e consegue chegar a uma nota na informação, que vai variar de 1 a 7, ou numa nota também dos indicadores. Então, os indicadores eles são aglutinados de uma tal forma que a gente consegue dizer se as informações que os compõem têm alta, média ou baixa qualidade. E aí a gente garante uma nota também para o indicador. No capítulo 4, a portaria ela fala sobre emissão de relatórios e quais são esses relatórios? Auditoria e certificação.
Auditoria, gente, o relatório de auditoria, a gente entende ele como sigiloso, como restrito, ele não deveria ser compartilhado com o público em geral, porque ele trata muito de algumas informações, de algumas questões que são internas ao prestador de serviço. No entanto, existe um relatório que é a ponta pública, que é o relatório de certificação. O relatório de certificação é uma subseção do relatório de auditoria. Então, o relatório de auditoria é um relatório mais completo e o relatório de certificação uma subseção daquele relatório de auditoria que pode ser publicizada e deve ser publicizada. E ele deve ser encaminhado, inclusive, ao Ministério de Desenvolvimento Regional, anualmente. Por fim, ele dispõe também sobre a conclusão e aprovação desses produtos. E aí, no capítulo 5, a portaria traz sobre a necessidade de publicação desses relatórios de certificação em sítio próprio e do SNIS, né? Então, o SNIS vai criar uma ferramenta para que a gente possa disponibilizar esses relatórios, inclusive, num futuro, os resultados desses relatórios dentro do série histórica, a ser alimentado pelas agências reguladoras, tá? E ele dispõe também que o relatório de certificação é válido somente por 1 ano. Como a Rita comentou, a gente tem os GATs, que são os grupos de apoio técnico, tanto da parte operacional quanto da parte econômico-financeira. E esse é um dos pontos que está sob discussão dentro dos GATs, para que a gente possa levar para o Ministério e haja uma reformulação dessa portaria. Tá? Então, essa portaria, possivelmente, ela deve ser reformulada dentro de algum tempo. As bases continuarão as mesmas, mas com alguns detalhamentos a mais que são necessários para o andamento do Acertar. Como a própria Rita falou, o Acertar é um organismo vivo e a ideia é que ele possa ir se aprimorando ao longo do tempo. E o último capítulo, que é o capítulo 6, ele trata das disposições finais. Ou seja, ele diz que existem guias no site do SNIS, que são os guias reconhecidos, né, como os guias do Acertar, um guia de melhores práticas aos prestadores, destinado aos prestadores, e o outro guia é o guia de auditoria, dedicado e completamente orientado para os auditores, que em geral vão ser as agências reguladoras ou prestadores de serviços terceirizados, que vão ser delegados pelas agências reguladoras ou pelos prestadores de serviços para realizar esses trabalhos. Tá? E, por fim, essas disposições finais trazem também, dizendo que os critérios de rateio neles definidos são os critérios de rateio que vão ser adotados pelo SNIS. Então, para quem já lida com o SNIS há mais tempo e sempre teve aquele questionamento de dizer assim, olha, as informações do SNIS, elas não têm critérios de rateio definidos, esses critérios foram trazidos por meio da metodologia Acertar e eles estão dentro dos guias para que vocês possam consultar. Seguindo nessa toada aí, a gente mostra agora de uma forma diferente a questão das 5 etapas do Acertar. E aí eu queria trazer um destaque. Esse destaque é o mapeamento de processos e a identificação de riscos e controles, elas estão previstas na portaria como etapas que constituem o Acertar. E, de fato, elas constituem. Mas há um destaque muito grande, que é esse que está em caixa alta vermelho aqui, ó, tá? Para que vocês tenham atenção. O mapeamento de processos e a identificação de riscos e controles já foi realizada e já está incutida dentro dos manuais de melhores práticas e dentro dos manuais dentro do guia, né, de auditoria e certificação. Por quê? Quando a metodologia ela foi gerada, a gente observou um processo padrão que deveria acontecer, que seria o processo de melhores práticas, e dentro deles foram identificados os riscos e controles que são endereçados e que são resolvidos mediante a aplicação dos checklists, que são os checklists que a Rita vai depois repassar com vocês, que são os WPs, os papéis de trabalho. Basicamente, o que a gente está falando? São os checklists necessários para que a gente execute as etapas de avaliação de confiança e avaliação de exatidão. Portanto, essas etapas aqui não têm necessidade de serem feitas. Você já pode partir direto da etapa 3, que é a avaliação de confiança, avaliação de exatidão e certificação das informações do SNIS. Prazos de auditoria. Eu trouxe aqui no meu slide, depois o pessoal da organização vai compartilhar com vocês. Tem inclusive o link aqui do último webinar da ABAR, que foi realizado dia 1º/7, com participação aqui do Ministério também, né, a minha, da Luísa e do pessoal que já está aplicando a metodologia a Acertar.
E a gente traz uma novidade nesse webinar, e esse webinar é muito recente. Qual foi? A princípio, os prazos de certificação das informações eram até 31 de dezembro de 2020, e por conta da pandemia de coronavírus, a ABAR fez uma solicitação ao Ministério para que adiasse esse prazo. E aí esse prazo foi adiado pelo Ministério por meio do ofício que eles comunicaram à ABAR, dizendo que esse prazo passaria a ser 30 de junho de 2021. Portanto, a gente atualiza esses prazos. O site do Acertar ainda, por conta da pandemia, ele está, por enquanto, descontinuado. A gente está com o que está carregado já, mas desde a pandemia a gente teve uma queda muito grande de influxo de receita, dentre outras coisas, a gente teve que paralisar um pouco a atualização do site. Portanto, lá está desatualizado, mas o prazo está atualizado. E aí eu estou passando para vocês aqui e estou passando para vocês o link desse webinar da ABAR. Mas então, gente, o prazo que antes era 31/12 passou a ser 30/6 de 2020. Como que o Acertar pode ser executado nas agências de vocês? Ele pode ser executado mediante execução pela própria agência reguladora, com custos da agência reguladora, pessoal da agência reguladora, ou ele pode ser terceirizado por meio de contratação pela agência e custos arcados pela agência, ou contratação pelo prestador e reconhecimento na tarifa mediante custo regulatório. Tá? Então, é importante que a gente tenha esse panorama bem definido. E aí nós temos uma coisa que deriva dessa decisão. Se for a agência reguladora que tomar a decisão de executar a metodologia, nós temos uma escada de desenvolvimento que sai de procedimentos mais simples, com menos informações e menos indicadores, com menos testes, né? Ou no primeiro caso aqui, que é essa data de 6 de 2021, não é necessário realizar os testes de confiança, portanto, é mais um mapeamento para entender a metodologia, saber como ela funciona sem resultados práticos, necessariamente, e aí essa escadinha vai evoluindo para procedimentos mais completos e mais complexos, ou seja, inicialmente a gente faz confiança sem teste de controle, já existem 2 relatórios no país, que é o da ARSAI, de Minas Gerais, e o de Cuiabá, da ARSEC de Cuiabá, que já tem produtos nesse sentido, que vocês podem usar como exemplo. E aí, ano a ano, essa data que está em vermelho aqui, ela vai sendo atualizada para que a gente possa evoluir para os próximos ciclos. Qual que é a referência dos dados que está sendo cobrada agora a certificação pelo Ministério? A referência são os dados de 2018, com o grupo básico da ABAR e confiança sem testes de controle. E a cada ano ela vai sendo revista para aumentar um pouco mais o grau de complexidade. No caso de terceirização, a gente não reconhece uma alternativa intermediária a princípio. A ideia seria, se eu estou terceirizando ou eu estou contratando uma empresa para executar os procedimentos, ela vai aplicar esses procedimentos na integralidade desde o primeiro ano, tá bom? Então, para todos os ciclos, sempre vai valer confiança e exatidão e para todas as informações que estão dispostas ali nos guias. Esse campo aqui é apenas para demonstrar como que é o fluxo de informações e como que a gente já deveria ter começado as tratativas de realização de auditoria desde março de 2020, tá? Então, a gente está aqui, a realização da auditoria, na verdade, ela poderia ter começado até antes, até por volta aqui de julho de 2019, quando a gente tem já o início do carregamento dos dados de 2018 dentro do SNIS, que é quando a gente faz a avaliação de confiança e depois, quando essas informações já estão enviadas, já estão publicadas pelo SNIS por volta de março, a gente faria as avaliações relativas à exatidão, para que a gente pudesse fechar e consolidar esses relatórios dentro do prazo limite, que antes era 12 de 2020 e agora passou a ser junho de 2021. Sobre o site do Acertar, pessoal, esse site é o acertarbrasil.com. Vocês podem clicar lá, vamos ver se ele vai... Vocês estão conseguindo enxergar aí? Eu não sei, se alguém puder me dar um áudio aí, só falando se... Site. Ainda está carregando. Obrigado. Perfeito. Então, gente, o site, ele está todo disposto aqui. Como eu falei com vocês, ele ainda está um pouco desatualizado, porque a gente está com problemas de orçamento, mas logo, logo, a gente deve voltar a atualizar o site com essas informações mais recentes.
E aqui no site, nós temos dois campos que são essenciais que eu queria mostrar para vocês. O primeiro deles é o para agências reguladoras. Você vai clicar aqui em downloads úteis. Nesse campo de downloads úteis, a gente tem todo um kit de informações, de ferramentas, para que vocês possam utilizar para a certificação das informações. Existe a cartilha de execução aqui, que é para que você possa mostrar para o seu dirigente. Essa cartilha é um resumo da metodologia e do que tem que ser realizado em termos gerenciais, em termos de diretoria, né? Então, é uma cartilha bem curtinha que expõe isso. Aqueles grupos que eu estava falando, que é grupo básico, grupo padrão, grupo completo, eles estão aqui tanto nessa nota técnica da ABAR, quanto aqui resumidos nesse grupo, os indicadores e lista de informações. Nós temos modelos para terceirizações, para aquele caso da agência que for terceirizar, ela não perder tempo com isso, ela tem simulador de valores, ou seja, ela pode ter uma noção de qual seria o valor esperado para terceirização, quanto seria o custo daquilo. Ela tem modelo de termo de referência editável, para que ela possa entrar e só alterar os dados dela e colocar o termo de referência na praça, para ser mais fácil de contratar. E nós temos também um escopo de certificação, que é um produto que demonstra mais ou menos como fazer esse termo de referência. Ele está em PDF, tá? E aqui nós temos um campo muito importante, que é o próximo tema que eu vou tratar com vocês, que são os planos, os papéis de trabalho. Esses papéis de trabalho, o Working Papers, né, como a gente chama, WPs, eles têm o quê? O plano de auditoria, que a Cíntia vai comentar com vocês em mais detalhe. Também tem um exemplo já em Excel, prontinho, redondinho, facinho, para que vocês possam aplicar se vocês quiserem. Tem um plano de amostragem, que é um cálculo automático dos valores de amostragem, que são necessários para diversos testes, tanto de controle quanto testes substantivos. E nós temos aqui os testes de controle já prontos, que são os WPs, que são esses papéis de trabalho que vocês vão ter que baixar e executar como dever de casa que a Rita estava comentando. Então, é aqui que vocês vão encontrar a base para poder fazer esses deveres de casa. Os testes substantivos, como eu falei com vocês naquela escadinha, eles não estão previstos para esse ano. Portanto, nós ainda não disponibilizamos os papéis de trabalho de testes substantivos. À medida que a gente for caminhando naquela escadinha, nós vamos disponibilizando esses dados no site. E aí nós temos formatos editáveis de exemplos de relatório de auditoria, de relatório de certificação e uma planilha sensacional que quem elaborou a base dessa planilha foi o Fernando, que está com a gente aqui. Né? A gente deve dar muitos parabéns tanto ao Proeza quanto ao Fernando pela parceria e pela dedicação em executar essa planilha aqui, que está sensacional, uma planilha que facilita muito a vida para quem vai auditar os prestadores de serviço, tá? Então, gente, seguindo aqui para o próximo passo, até para eu não ultrapassar muito do meu tempo, eu ainda tenho aí 2 minutos, acho que eu vou precisar de um pouquinho mais do que isso, mas não muito. Nós temos que o Acertar, ele é baseado em 4 grandes pilares. Esses 4 pilares são processos, pessoas, equipamentos e tecnologia. Processos, toda vez eu falo isso, em geral, eu falo presencialmente, eu vejo os olhinhos das pessoas assim, pluf, explodindo e abrindo logo de cara. Mas eu preciso falar isso. Processos são mais importantes do que pessoas. Que é isso, Samuel? Vou te matar, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Calma. O que é? Eu posso ter pessoas muito capacitadas, pessoas muito inteligentes, pessoas muito feras. Se essa pessoa sai, aposenta, qualquer coisa que acontece com ela, o que acontece? A instituição fica prejudicada e nós não podemos deixar as instituições serem prejudicadas. Nós precisamos valorizar essas instituições e os processos delas. Portanto, boas pessoas precisam entender que é necessário desenvolver bons processos. Então, os processos, eles perpassam as pessoas porque eles são capazes de fazer com que as pessoas, mesmo que sejam menos capacitadas, consigam entender o que deve ser feito e executar o que deve ser feito. Então, a gente dá muito peso para processo. Tem que ter processo, tem que ter procedimento operacional padrão bem definido. Depois, o processo possam estar sempre em continuidade, sempre funcionando. Num terceiro item, a gente coloca equipamentos. E aí eu preciso de bons equipamentos para que boas pessoas possam executar bons processos. E, por fim, a tecnologia para que ela possa viabilizar que tudo seja feito com bastante eficiência. Né? Então,
nós temos esses 4 pilares e eles são observados em todos os processos, em todos os testes que a gente vai trabalhar, tá? E aí, uma outra máxima, para qualquer papel de trabalho. Se não está escrito, não foi feito. Not written, not done. Não adianta falar que você fez algo se esse algo não está documentado. Se ele não tiver documentado, ele não pode ser utilizado como evidência de auditoria. Portanto, tudo que se faz deve estar registrado dentro dos papéis de trabalho, tá? E aí, qual que é a carinha desses papéis de trabalho? Esses papéis de trabalho são Excel, né? Estão em formato Excel hoje. Eles trazem a ficha, que é a ficha dos guias de auditoria. Deixa eu ver se eu consigo trazer o meu mouse para cá. Ele parece que ele não está respondendo. Bem, enfim, não estou conseguindo, mas essa fichinha azul aqui, consegui. Agora ele voltou. Queria me pregar uma peça. Então, esse aqui, ó, isso aqui é a ficha do papel de trabalho. Ou seja, nós estamos avaliando o controle número 33. Esse controle número 33 está observando a informação, por exemplo, de despesa com o pessoal próprio. Daí eu vou chegar aqui e vou preencher. Tudo que for célula em laranja é célula que eu tenho que preencher, tá? Então, eu venho aqui, agência reguladora, prestador de serviço, ano de referência, qual que é o controle, quem que foi a pessoa responsável por avaliar e, por fim, a nota que esse controle recebeu. É uma bolinha, 2 bolinhas ou 3 bolinhas, ou é não implementado, parcialmente implementado e implementado. Vai ficar mais claro isso ao longo dos trabalhos que vocês forem fazendo na rede de aprendizagem, tá? Então, a planilha ela apresenta uma aba de dados gerais, de ficha do CT e de conclusões. Logo depois ela traz os atributos. A gente testa cada um dos atributos, em geral é de 1 a 3 ou 1 a 5 atributos que a gente vai ter aí por cada teste de controle, e que ele vai ser tipo um checklist mesmo, ele vai te dando as etapas que você tem que executar. Então ele vai falar lá, solicitar relação de colaboradores desligados, realizar uma amostra aleatória, verificar se todas as rescisões foram preparadas, revisadas, aprovadas por funcionários. Então ele vai te dar todo o passo a passo que você tem que executar para executar esses trabalhos. Então ali, informações sobre o teste, algumas instruções gerais, e aí logo embaixo você vai realizar os testes de controle nesse campo do Excel. Então, você vai documentar as evidências ali embaixo e, se necessário, realizar a aba plano de amostragem, que é uma aba automática também. E aí, no final, a gente tem uma aba que é checklist de auditoria colaborativa. De novo, registrando os agradecimentos à Rita, que ajudou a gente a elaborar esse material, a Jéssica também da ABAR e a Camila da Arsai. E esse material, ele foi basicamente uma forma de simplificar ainda mais o que já estava simples, mas simplificar de uma forma que pudesse tornar que todo mundo pudesse aplicar essas metodologias. E aí, nesse checklist, nós temos que células em laranja são dados de entrada para ser preenchidos, essas células cinza com texto em laranja, elas são cálculos parametrizados, elas não devem ser alteradas, e as células pretas são células cinza, né, com texto em preto, elas são os resultados finais. Ao preencher o checklist, né, tendo essas informações gerais, né, esse aqui em azul, são informações gerais para te ajudar a preencher o checklist. Você tem essa carinha aqui de checklist automático. Esse checklist ele vai te perguntar simplesmente, olha, no caso de folha de pagamento, que era aquele CT33 que a gente estava observando ali, conferência e aprovação formal de cálculos rescisórios de reembolso. Depois de realizar os atributos 1 e 2, você vai ver lá, há procedimento de revisão e aprovação de cálculos rescisórios? Você vai responder sim ou não. Foram observadas evidências de revisão e aprovação em todas as amostras avaliadas? Sim ou não. Mediante o preenchimento dessas 2 células em laranja, ele vai te retornar o nível de confiança da informação ali do lado, tá? Então, basicamente, você vai ter confiança NI é não implementado, ou seja, é o menor nível de confiança possível. Se der PI, é parcialmente implementado, ou seja, é um nível de confiança que já é um pouco mais elevado, então a gente tem até condições de executar um teste substantivo, um teste de exatidão. E, por fim, o IM, que é o implementado. Bem, essa foi a pincelada que eu queria dar hoje. Eu falei que eu ia ficar até 25 minutos, eu consegui manter no tempo. E aí eu gostaria só de fazer um merchan, que para quem quiser mais detalhes da metodologia Acertar e ver na prática como é que ela funciona, nós temos um curso aí a ser ofertado pela ABAR no dia 27/7, de 8 às 18 horas. E ele é gratuito para quem for filiado, né, quem for agência vinculada à ABAR, e se eu não me engano é R$600 para quem não tiver vinculação à ABAR, pode entrar lá no site da ABAR
e procurar o curso que ele está à disposição aí para vocês. Muito obrigado, gente.